Esse vídeo que está começando agora é um pequeno pedaço, um pequeno corte, um drop do estudo bíblico que foi ao ar na última quinta-feira junto com o pastor Lucas Becker aqui no canal, estudo sobre Malaquias. Eu resolvi fazer esses drops, esses pequenos cortes, porque o estudo ele é muito comprido, ele tem 1h20, assim como outros vídeos são bem compridos aqui no canal. Então eu resolvi fazer esse quadro aqui, onde eu vou postar pequenos pedaços de 5 a 10 minutos do estudo ou do podcast que serão lançados, para que as pessoas que não quiserem assistir todo o estudo de 1h20 possam assistir esses pequenos pedaços e também aprender novas coisas, ter novas informações a respeito do texto bíblico ou da teologia, tá bom? Então fique com o vídeo. Deixa eu fazer uma pergunta, então, já vamos adiante, tá? Pastor Lucas Becker, porque eu acho que talvez um ponto muito controverso nesse livro, talvez Malaquias, ele seja lembrado mais por um texto controverso do que realmente pela mensagem que ele traz, né? É um texto mal entendido, e nós estamos nele agora, temos que encará-lo de frente, né? Como nós dissemos anteriormente, os capítulos e os versículos foram divididos posteriormente. E os subtítulos das Bíblias não são inspirados, mas alguns deles dão um indicativo do que vai ser dito a seguir, né? E o subtítulo desse trecho que nós vamos lidar agora na minha Bíblia é o roubo contra Deus, tá? E é isso que é tratado aqui. E esse roubo contra Deus é dito que a pergunta que o povo faz: em que te roubamos? Pergunta a Deus, né? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Esse texto tem sido interpretado das mais variadas formas possíveis, que levam inclusive a legalismos, né? Como é que a gente pode entender o que está sendo escrito aqui, o pastor Lucas Becker? Pois então, realmente é bem complicado esse texto, porque ele traz muitos elementos e realmente está dito ali de roubar a Deus, né? Mas como é que a gente entende isso? Bom, dando sequência, o versículo 6, antes disso, o que diz ali, né? Porque eu, o Senhor, não mudo. Né? Vós, ó filhos de Jacó, esse é o motivo por vocês não serem consumidos. Né? A graça de Deus, ela não muda. Né? E ainda bem, porque senão seríamos consumidos. Porque o povo, de certa forma, com o seu pecado também não muda. Né? Até Cristo vir e mudar. E aí, a gente tem o quê? É agora um contexto que fala de arrependimento. O que diz o 7? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim. Aqui você tem o chuv de novo. Voltem, arrependam-se. E eu me tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E aí é do texto, né? No contexto chamado de arrependimento. Bom, já foi dito que havia uma negligência quanto a várias cerimoniais do culto. E uma das exigências, digamos assim, do Antigo Testamento que se tinha era o dízimo, né? Era o dízimo. E aí é fundamental a gente entender uma questão. A gente está aqui onde? Né? No Antigo Testamento, quase com um pezinho no Novo. Né? E aí, o que acontece? Quando Jesus vem, e aí vem o arrependei-vos, aí depois tem toda a questão lá, o batismo de João, o batismo de Jesus, você tem uma nova aliança que é renovada, e até é dito isso nas palavras da instituição da Santa Ceia, o sangue da nova aliança. E essa nova aliança traz novos aspectos. Aspectos ficam para trás, e aspectos continuam, e aspectos, de uma certa forma, são renovados. E aí é muito interessante que quando a gente fala do dízimo aqui, e aí é uma questão até de, digamos, de hermenêutica, e aí tem até um livro aqui, só para mostrar, que diz aqui, ó, What does this mean? Né? Que é de interpretação do Wells, do professor de St. Louis, e ele trabalha como interpretar diversas formas de texto bíblico. E aí a gente se coloca sempre dentro da história para interpretar, né? E a gente está onde? O quê? Ele está na velha aliança, e ele está com coisas que, quando Jesus vir, certas coisas vão deixar de ser ordenanças, vão deixar de ser obrigações. Aí entra um monte de coisa, né? Inclusive, aí vai entrar a questão do sábado, que é polêmica. Vai entrar a questão, então, do dízimo. E aí eu tenho uma explicação que é muito interessante, que um professor chamado Jeffrey Gibbs, ele deu uma vez, que ele diz o seguinte: como que eu sei o que fica, o que continua e o que para, né? O que fica, o que continua um pouquinho, o que para. Bom, ele diz assim, leia o Novo Testamento. Aí diz assim, tá, mas como assim? Ele, bom, vindo Jesus, o que acontece? E aí ele fez assim, ele desenhou uma cruz, né? E aí ele disse assim, ó,
quando Jesus veio e ele cumpriu, e aí Colossenses vai falar isso, da sombra das coisas que haviam de vir, certas coisas, elas vêm na cruz e param. Certas coisas, elas vêm na cruz, continuam mais um pouquinho e param. E certas coisas vêm na cruz e Jesus repete elas. Né? E aí nós temos o quê? Jesus repetindo, por exemplo, os 10 mandamentos. Só que, por exemplo, o terceiro mandamento vai tomar uma nova dimensão. Não vai mais ser um sábado, mas vai ser um descanso que a gente encontra em Jesus. Né? O dízimo, e o apóstolo Paulo depois vai tratar isso, não vai mais ser uma obrigação, como uma lei que a gente também chama de lei cerimonial ou algo do tipo, mas vai ser uma coisa que o apóstolo Paulo fala do quê? De algo voluntário que toma uma nova perspectiva da nova aliança e de algo que é conforme a prosperidade de cada um, e vai falar lá em Coríntios. E o que permanece é muito interessante, porque por que aqui entra o contexto do dízimo? Porque se não tem dízimo, não tem sacerdote. Se não tem sacerdote, não tem palavra. E aí o que acontece? Se o povo não oferta, e a gente vai ver depois que no finalzinho ali falou que as viúvas, o assalariado, todo mundo, todos esses, e aí Deuteronômio vai falar, eles se beneficiavam do dízimo. Não era só o sacerdote. Então, o povo sofria se não tinha dízimo, né? E Deus fazia uma organização para que, então, e aí o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, os levitas, eles, então, vivem daquilo, eles não receberam terras, eles eram mantidos pelo povo, por isso hoje o ministério pastoral e as comunidades, a importância da oferta, e com a oferta também era importante, porque para ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, ajudar para que tivesse o que comer. Se não tivesse dízimo, os sacerdotes iam ter que virar talvez agricultores. Não ia mais ter sacerdote, porque eles não tinham a terra, como foi feita a divisão da terra. E assim que foi planejado por Deus, dentro dessa ordem. Então é muito interessante que, se a gente vê aqui, e diz ali, no que me roubais, Deus realmente diz, se vocês, como era ordenado o dízimo, e não há dízimo, vocês estão me roubando porque não estão fazendo aquilo que eu estou dizendo. Aquilo que era para o bem dos sacerdotes, para o bem do povo, que fazia parte da aliança do Antigo Testamento. Então, a gente tem muitos aspectos que dão para abordar aqui, mas é crucial essa questão de Antigo Testamento e Novo Testamento, ambos são palavra de Deus, ambos vêm a nós, mas a gente precisa entender que nós estamos aqui pós-Atos, né? Pós quando Jesus mandou ir de batismo e ensine, né? E as coisas já foram dadas. Então, coisas mudaram, coisas ficaram, mas a fé é a mesma. E nós estamos na fé nesse Jesus que nos dá aí coisas novas. Inclusive, o batismo não havia. Havia circuncisão, vai entrar o batismo no Novo Testamento, né? E aí, essa questão de filiação vem por aí agora. Agora, a filiação, desde as crianças, é pelo batismo, onde o Espírito de Deus está agindo. E aí, a gente tem o quê? Muitas vezes é difícil, porque aqui diz assim, se vocês ofertarem, vocês vão ver que eu vou abrir as janelas do céu, vocês vão ter bênçãos. E aí alguns interpretam, não, então quanto mais eu ofertar, mais eu vou ter de bênção. E não é por aí. Não é desse jeito. Deus, ele promete que ele vai abençoar, mas não se eu oferto mais ou menos. Ele vai abençoar independente disso, porque ele quer abençoar. E ele diz que ele quer abençoar quem oferta também. Né? Então, ele tem essa promessa, ele é Deus. Né? E aí o problema é quando a gente começa a ver isso e tentar interpretar de um jeito que a gente aplica de forma direta, assim. Tinha o dízimo, agora nós também, de uma certa forma, temos o dízimo, e é isso, o século XXI é assim. E o Novo Testamento, Jesus e o apóstolo Paulo, o que a gente faz com isso? Né? E aí a gente vê tudo isso dentro desse contexto, até porque as bênçãos, elas não eram simplesmente espirituais e bênçãos materiais, bênçãos de terra, bênçãos de... Ali fala do devorador, o que seria o devorador, né? Alguns dizem que pode ser os gafanhotos, muito comuns na época, que devoravam as terras, os frutos. Então, aí se tem muita coisa para falar, mas é um texto bem complicado, bem delicado, mas que a gente consegue achar aí o jeito que, dentro do seu contexto.